Olha só, monstrinhos, vamos falar um pouquinho sobre os números quânticos? Vamos lá. Digamos que ele faça uma questão onde você tenha um texto e aí vai falar sobre o ferro. Esse ferro, então, tem número atômico 26. E ele pergunte para você o seguinte, ó. Quais são os números quânticos do elétron diferenciador do ferro? O que nós chamamos de elétron diferenciador? É o elétron que diferencia o ferro do elemento que vem antes e do elemento que vem depois. Ou seja, é o último elétron que você distribuiu no átomo de ferro. É justamente esse elétron que diferencia, certo? O ferro do elemento que vem antes, porque ele não teria esse elétron, do elemento que vem depois, porque esse elemento que vem depois teria mais um elétron. Confere? Então, o último elétron é chamado de elétron diferenciador. Vamos lá fazer a configuração eletrônica. Seria um S2, 2S2, 2P6, somando os expoentes. Eu já tenho o somatório 10, que já distribui 10 elétrons, certo? 3S2, 3P6, 4S2, somando esses expoentes, nós já temos 20 elétrons. Então, observe que nós temos 26. Então, o próximo subnível, 3D, você não vai colocar 10, porque você só tem 6 elétrons. Então, ficaria 3D6. Quem é o elétron diferenciador? É o último elétron que você distribuiu. Observa que isso aqui, ó, certo? Está em ordem crescente de energia. Em ordem crescente de energia. Monstrinho, se ele perguntasse para você quantas camadas eletrônicas tem o ferro, você ia dizer que tem 4 camadas. Você percebeu? Porque você vê aqui, olha, primeira camada, segunda camada, não é isso? Ó. Terceira camada, que aparece de novo aqui, ó. Terceira camada, quarta camada. Então, nós temos 4 camadas eletrônicas, tá bom? Então, se ele perguntar qual é o subnível que representa a última camada, é esse aí. Mas lembre-se que o diagrama de Pauli é em ordem crescente de energia. Então, o subnível 3D ele é mais energético que o 4S. E quando se fala em elétron diferenciador, você está falando do último elétron que você distribuiu de acordo com o diagrama de Pauli. Então, esse elétron que nós queremos saber os números quânticos, ele está aqui, ó. Bem, terminou então em 3D6. Como é que eu vou saber os números quânticos? Cara, é muito simples, olha só. Isso aqui não é o nível, não é a camada eletrônica? O número quântico principal é exatamente a camada eletrônica. Então, se ele é da terceira, o N é igual a 3. Se fosse quarta camada, o N seria 4. Se fossem 6 camadas, o N seria 6. Então, você pega o subnível mais energético aqui no caso, já que ele falou em elétron diferenciador. Esse é o número quântico principal, ó, 3. Tá. E o número quântico secundário? Depende do orbital. Ele está em que orbital? Ó? D. Observe o seguinte, ó. O L, ele pode ter os seguintes valores, tá? Na prática é assim que você faz. 4 valores, de 0 a 3. Ele é 0 quando se trata de orbital S. Ele é 1 quando se trata de orbital P. Ele é 2 quando se trata de orbital D. E ele é 3 quando se trata de orbital F. Nesse caso aí, como ele é D, o L vale 2. Ok? Então, L igual a 2, já que ele está no formato do orbital D. Muito bem. E o que falta agora? O magnético. Como é que eu vou saber o magnético? O número quântico magnético, ele indica qual é o orbital que o elétron se encontra. Veja bem, aqui indica a camada eletrônica principal, terceira camada. O L indica o formato do orbital, tá bom? A S, P, D, F. E o M indica exatamente qual é o orbital. Só que nesse caso, quais são os valores que o M vai assumir? De menos L a mais L. Como nesse caso o L é 2, então o magnético ele vai variar de menos 2 até mais 2. Lembre-se que o subnível D, ó, certo aqui, ó, no caso desse orbitais D, ele tem um total, no máximo, ele pode comportar quantos elétrons? O subnível 10, não é isso? Então são 5 orbitais. Lembre-se que o número de orbitais é a metade do total de elétrons que o subnível pode apresentar. Então, são 5 orbitais. Muito bem. Aqui, ó, eu teria o orbital onde o magnético vale menos 2, aqui menos 1, 0, da esquerda para a direita, né? Mais 1 e mais 2. Mas onde é que está o elétron? Ele não é D6? Então, você faz, ó. Vamos trocar a cor aqui? Ó, aqui seria D1, D2, D3, D4
D5, D6. Então tá aqui, ó, o elétron. Ele está falando deste elétron aqui, ó. Então, quanto é o magnético dele, ó? Indicou qual é o orbital, ó? -2. Porque terminou em D6, ok? E o spin? O spin. Bem, o spin tem dois valores possíveis. Já que um orbital comporta no máximo 2 elétrons, só tem dois valores possíveis para o spin. Ou ele é -meio, ou ele é +meio. O primeiro elétron a ocupar o orbital, por convenção, ele é igual a -meio. Como o elétron que nós estamos falando foi o segundo elétron a ocupar o orbital, você diz que ele é +meio. Isso é uma convenção, ok? Pronto, olha. Número quântico principal, 3. Número quântico secundário, 2. Número quântico magnético, -2. E o spin igual a +meio. Note uma coisinha. O valor de M, é importante que você lembre isso, olha. Ele é de -L a +L. Então, se o L é 2, o magnético não pode ser 3. Você entende? Porque ele é de -L a +L. Agora, olha só. Se o L, num outro caso, o L fosse 0, certo? O L fosse 0, qual vai ser o valor do magnético? É 0. Então, toda vez que o L é 0, o magnético é 0. Então, existem esses cuidados que você tem que ter em relação a esses dois aqui, ó. Lembre-se que o magnético, ele varia de -L a +L. Então, se o L é 1, quais são os valores possíveis para o magnético? -1, 0 e +1. Mas se o L é 0, o magnético tem que ser 0. Então, às vezes faz esse tipo de pergunta, tá? O spin só tem dois valores. O primeiro elétron é -meio, o segundo elétron é +meio. E o principal é a camada. Tudo bem? Agora, digamos que fosse ao contrário. Digamos que ele te fizesse uma questão, certo? Te desse o seguinte, ó. O número quântico principal de um elétron é 3. O secundário é 2. O magnético é 0. E o spin é +meio. Quantos elétrons tem esse átomo? Digamos que ele seja o último elétron que ele distribuiu no átomo, ele quer saber quantos elétrons ele tem, qual é o número atômico desse átomo. Ora, amiguinho, se o número quântico principal é 3, eu já sei que ele é da terceira camada. Então, na hora de fazer a configuração eletrônica, eu já sei que ele vai ter o terceiro nível. Se o L é 2, veja bem, quais são os valores de L? Você esqueceu? Olha, o L pode ser 0, o L pode ser 1, o L pode ser 2, o L pode ser 3. Aqui é orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. Se ele está te dizendo que o L é igual a 2, então nós estamos aqui, ó. Ok? Não. Tá errado. Tem que cortar ali e depois emendar com esse pedaço aqui, tá? Olha, vamos admitir que a gente tem um outro tipo de pergunta, tá? Que ele diga o seguinte para você. O último elétron distribuído num átomo neutro apresenta os seguintes números quânticos. O número quântico principal, 3. O secundário, 1. O magnético, 0. E o spin +meio. E ele quer que você diga que elemento é esse. Olha, como é que eu vou saber qual é o elemento com esses números quânticos? Se ele te disse que é o último elétron, basta você fazer a configuração desse elemento. Mas como é que eu vou saber a configuração? Pelos números quânticos. Vamos lá. O número quântico principal te diz a camada. Então, na hora de fazer a configuração, ele vai até a terceira camada. Ok? Já que o N é 3. O secundário te diz a forma do orbital. Confere? E aí eu sei qual é o subnível. Porque olha só, se o L... Quais são os valores de L? Deixa eu recordar para você, se você esqueceu. Ó. Se o L fosse 0, significa que era orbital S. Ó. O L igual a 1, então já sei que é P. Se fosse 2D... Se fosse igual a 3, seria F. Bem, como L é 1, ó, então já sei que ele vai o P. Ou seja, eu já sei que esse cara aqui vai terminar em 3P, mas eu não sei quantos elétrons ele tem ainda. Ok? Eu sei que ele vai terminar em 3P. Muito bem, o magnético 0, o que significa? Você lembra que o magnético varia de -L até +L? Se o L é 1, então ele vai ser -1, 0 e +1. O magnético é 0. Mas isso aí vai me ajudar em quê? Ora, se eu tenho aqui, ó, orbital P, lembre que cada orbital você tem 2 elétrons. Mas só que o subnível P ele é formado por 3 orbitais P. Então você faz 3 quadradinhos, lembram? Para representar, né? Tá quase um quadradinho isso aí, certo? Muito bem. Quantos elétrons eu tenho? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Eu vou até trocar a cor aqui, ó. Bem, aqui, ó, ele vale -1, certo? Aqui ele vale 0, aqui
porque ele vale mais 1. Se ele está dizendo que o magnético é 0, então esse elétron está no orbital do meio. Então, um elétron mais um elétron aqui. Mas será que ele é P2 mesmo? Certo? Porque ele pode ser mais? Pode, porque observa, e se ele tiver com a seguinte hipótese, né? A gente pode ter também, ó, já que são 3 orbitais, vamos voltar à nossa cor. Eu posso ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Aqui não é menos 1, 0 e mais 1, então pode ser que ele seja P5, que ele tenha terminado em P5. Como é que eu vou saber se ele está falando do elemento que terminou em 3P2 ou do elemento que terminou em 3P5? Porque é 3P, né? Então, pode ser 3P2? Pode, porque o N é 3, o L é 1 e o magnético é 0. Ele pode ser o 3P5 por esses 3 números quânticos que eu analisei aqui, sim. Porque aqui eu tenho o valor de N, ó. Aqui eu tenho o valor do secundário e o magnético. Como é que eu vou saber se é P2 ou P5? Pelo spin. O elétron, tá? Um elétron, os valores do spin só são 2 possíveis, ó. O primeiro elétron que ocupa o orbital, por convenção, você faz a seta para cima e diz que ele vale menos meio. E o segundo elétron a ocupar o orbital, você diz que o spin dele é mais meio. Como ele está te dizendo que é mais meio, então ele foi o segundo elétron a ocupar o orbital. Então não é essa a situação. Eu vou ficar com essa aqui, ó, foi o segundo. Então esse elemento ele termina em 3P5. Tá, e como é que eu vou saber que elemento é esse? Basta você fazer a configuração agora, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Somamos os expoentes aqui, ó. Quanto é que vai dar esse número atômico? Você tem aqui 10, 12, 17 elétrons. Então esse átomo tem 17 prótons. Aí você vai na tabela periódica fornecida na prova, ou na própria questão, se ele deu algumas alternativas, você vai pegar o elemento que tem número atômico 17, certo? No caso aqui seria o cloro. Um abraço, até a próxima.